Hoje nos aventuraremos nos enigmas científicos que continuarão desconcertando até mesmo as mentes mais aguçadas. Cada foto revela um mistério, convidando-nos a contemplar os vastos fenômenos inexplicáveis que existem dentro da nossa realidade compartilhada. Acompanhe-nos para descobri-los. Número 15. Pedras deslizantes do Vale da Morte. Em uma desolada extensão de terra, o Vale da Morte, na Califórnia, é infame por suas extremas variações de temperatura e paisagens áridas. No entanto, entre essas dunas de areia encontra-se um fenômeno que tem desconcertado os cientistas por muitos anos: as enigmáticas pedras deslizantes. A Racetrac Playa, um leito de lago seco, abriga essas peculiares pedras que variam de simples seixos a enormes rochas que pesam até 700 libras. Essas pedras parecem se mover sozinhas, deixando longos rastros, atrás delas gravados no chão. Esses rastros variam de alguns poucos pés a várias centenas de pés, às vezes seguindo uma linha reta, mas frequentemente fazendo mudanças dramáticas de direção. Inexplicavelmente, essas pedras parecem deslizar-se pela praia sem intervenção humana ou animal, e esse estranho fenômeno foi capturado em inúmeras fotografias. É que essas rochas se movem quando ninguém está observando. Apesar de muitas tentativas de observar essas pedras em ação, ninguém testemunhou seu movimento. Durante anos, os cientistas têm buscado uma explicação plausível para essas pedras deslizantes. Várias teorias foram propostas, desde ventos fortes e climas semelhantes a furacões, até a ação de camadas de gelo que fazem com que as pedras deslizem. Em 2014, uma equipe de pesquisa propôs que, sob certas condições de inverno, o gelo noturno se formaria e envolveria as rochas. À medida que a fina camada de gelo começa a se quebrar durante o sol da manhã, o vento empurraria essas rochas flutuantes ao longo da superfície, escorregadia e saturada, deixando rastros no barro macio abaixo. No entanto, essa teoria só explica parcialmente o fenômeno, já que não leva em conta todos os diferentes tipos de rastros observados ou as ocasiões em que as pedras se movem sem as condições especificadas. Número 14. As luzes de Esdalen. Um dos fenômenos atmosféricos mais desconcertantes é o aparecimento das misteriosas luzes de Esdalen, na Noruega. Durante várias décadas, locais e turistas igualmente têm presenciado e fotografado essas inexplicáveis exibições luminosas que pintam o céu noturno. Adotam várias formas, às vezes aparecendo como orbes brilhantes, outras vezes formando eixos de luz, ondulantes e duradouros. Suas cores variam de branco e amarelo, até vermelho e até mesmo azul. As luzes de Esdalen intrigaram os cientistas e geraram muitas teorias sobre sua origem. Alguns especulam que poderiam ser o resultado do pó de ferro ionizado suspenso na atmosfera, enquanto outros sugerem que poderiam ser consequência da piezoeletricidade gerada pela pressão e calor no solo, rico em quartzo do vale. No entanto, nenhuma dessas teorias se adapta completamente à comunidade científica. Algumas luzes se movem com velocidades e padrões que desafiam a física tradicional, subindo e descendo rapidamente. E às vezes permanecem imóveis no céu por mais de uma hora. A falta de uma explicação definitiva, junto com a incapacidade de prever sua aparição, fazem das luzes de Esdalen um enigma fascinante. As fotos brilhantes capturadas só aumentam seu apelo, mostrando um espetáculo inexplicável que continua a desconcertar o mundo. Número 13. A foto do monstro marinho da Ilha Roque. No âmbito dos criptídeos, o monstro marinho da Ilha Roque ocupa um lugar significativo, principalmente devido à impactante fotografia tirada em 1964 por Robert Lezerek. A imagem mostra uma enorme criatura semelhante a um gerino nas águas de Stonhaven Bay, Ilha Roque, Queensland. Na foto, a criatura parece ser massiva, escura e semelhante a uma serpente, com um comprimento estimado de 80 a 90 pés.
A textura da superfície da criatura na foto parece ser lisa, com uma extremidade visivelmente marcada, quase como a cabeça arredondada de um gigantesco girino. As especulações são abundantes, com alguns afirmando que se trata de uma criatura pré-histórica, sobrevivente. Enquanto os céticos descartam como uma farsa, sugerindo que o monstro poderia ser uma folha de plástico ou um objeto submarino visto de um ângulo incomum. Apesar de várias investigações, a imagem ainda não foi definitivamente desacreditada ou explicada. Colocando a foto do monstro marinho da Ilha Hook entre as fotos inexplicadas, mais desconcertantes e controversas até hoje. Seu mistério duradouro continua alimentando conversas sobre os segredos que podem estar ocultos nas profundezas do oceano. Número 12. A foto do corpo caindo da família Cooper. É uma das imagens mais inquietantes e inexplicáveis que existem. Tirada na década de 1950 no Texas, a fotografia estava destinada a ser um retrato familiar alegre da família Cooper em sua nova casa. No entanto, quando foi revelada, a foto mostrava uma figura perturbadora caindo de cabeça do teto. A figura parece estar distorcida, quase esquelética, e está caindo ou pendurada em um ângulo estranho que desafia a gravidade. A família afirmou que não presenciou nada incomum no momento da foto, o que aumenta a inquietação da imagem. Foram propostas inúmeras explicações, desde atividade paranormal até simples manipulação fotográfica. Os céticos apontam o enquadramento suspeitosamente perfeito do corpo caindo e a falta de sombra como evidência de uma farsa. No entanto, apesar das investigações, a foto não foi conclusivamente provada como um fenômeno paranormal genuíno ou uma farsa bem elaborada. A foto do corpo caindo da família Cooper continua sendo um testemunho do inexplicado, servindo como um enigma inquietante no mundo das fotografias inexplicáveis. Número 11. O astronauta de Soyuz é uma imagem verdadeiramente desconcertante que tem intrigado os pesquisadores desde que foi capturada. Tirada em 1964 por Jim Templeton em Burgh-by-Sands, Cumbria, Inglaterra. A foto mostra a jovem filha de Templeton sentada em primeiro plano, com o que parece ser uma figura em um traje espacial atrás dela. A figura aparentemente extraterrestre provocou uma ampla especulação, e a imagem foi até mesmo examinada por especialistas da Kodak, que confirmaram sua autenticidade. Várias teorias foram propostas, desde as absurdas, incluindo afirmações de seres interdimensionais e viajantes no tempo, até as mais mundanas, como a de que a esposa de Templeton foi capturada inadvertidamente na foto. A explicação mais aceita postula que o astronauta é, na verdade, a esposa de Templeton, que estava presente durante a viagem. A superexposição poderia ter feito com que seu vestido azul parecesse branco, dando a impressão de um astronauta. No entanto, essa teoria ainda deixa algumas perguntas sem resposta. A posição da figura e sua estrutura incomumente alta e esbelta não se alinham completamente com a imagem da Sra. Templeton. Apesar dessa explicação aparentemente plausível, a imagem do astronauta de Soyuz continua intrigando. Serve como um lembrete de que, no mundo da fotografia, a percepção pode muitas vezes divergir da realidade, provocando o desvelar de mistérios inesperados. Número 10. A Senhora Babushka. É uma figura que aparece em inúmeras fotos e filmes do desfile de automóveis do presidente John F. Kennedy, em 1963, no momento de seu assassinato em Dallas, Texas. Em 22 de novembro de 1963, esta mulher misteriosa, chamada assim pela palavra russa para vó, devido ao lenço que usava na cabeça, foi vista segurando uma câmera ou possivelmente uma filmadora e apontando-a para o desfile no momento do tiroteio. Apesar de numerosos apelos para que a mulher desconhecida se apresentasse e fornecesse provas cruciais, ela nunca o fez. Os investigadores nunca conseguiram identificá-la nem localizar as imagens que parecia estar filmando. Ao longo dos anos, surgiram muitas teorias sobre a identidade e as razões da Dama Babushka para estar lá.
Alguns propõem que ela era uma espiã russa, enquanto outros sugerem que fazia parte de uma conspiração para assassinar o presidente. Apesar dessas especulações, a Dama Babushka continua sem ser identificada. As fotos que capturam a Dama Babushka servem como uma peça enigmática de um dos eventos mais trágicos da história americana. Sua presença continua adicionando uma camada de mistério ao já complexo e cheio de conspirações assassinato de J.F. Em K. Número 9. As fotos dos OVNIs de M. Seminville. Nas análises da ufologia, poucas imagens geraram tanta atenção e debate como as fotos do OVNI de M. Seminville, tiradas pelo fazendeiro Paul Trent em M. Seminville, Oregon, em maio de 1950. As duas imagens em preto e branco mostram o que parece ser um disco voador flutuando no céu. Os Trents afirmaram ter testemunhado o estranho objeto, movendo-se silenciosamente sobre sua fazenda no início de uma noite. Eles tiraram duas fotos antes que o objeto se afastasse rapidamente. As fotos mostram um objeto de forma um tanto discoide, suspenso no ar com uma leve inclinação. As imagens eram suficientemente claras para mostrar a parte inferior côncava do objeto, com uma forma semelhante ao que a cultura popular muitas vezes descreve como um disco voador. Ao longo dos anos, essas fotos foram objeto de inúmeras investigações e análises científicas. Os céticos sugeriram de tudo, desde um elaborado engano envolvendo modelos suspensos, até um objeto mundano, mal identificado como uma tampa de balde. No entanto, nenhuma evidência definitiva de falsificação foi descoberta. Mesmo décadas depois, as fotos do OVNI de M. Seminville estão entre as imagens mais famosas e debatidas na história dos OVNIs. Seja como evidência de uma visita extraterrestre, uma brincadeira elaborada ou uma identificação errônea. Honesta. Essas fotos continuam sendo um mistério cativante, nos lembrando dos fenômenos inexplicáveis que ocasionalmente pontuam nossos céus. Número 8. O Kun-Kun-Api. Frequentemente considerado a versão da Flórida do pé grande, é uma criatura de lenda e intriga. Relata-se que mede 7 pés de altura. Anda sobre duas pernas e exala um cheiro horrível, ganhando assim seu nome. Uma das peças de evidência mais notáveis que sugerem a existência da criatura é uma foto enviada anonimamente ao departamento do xerife de Sarasota no ano 2000. O remetente afirmou ter capturado imagens da criatura em seu quintal, procurando comer maçãs de um arbusto. As fotos mostram uma grande figura escura, semelhante a um símio, espreitando entre a vegetação densa. O rosto da criatura parece estar oculto pelo arbusto, com apenas seus olhos e partes de sua parte superior do corpo visíveis. Apesar de numerosos exames das imagens, não se chegou a uma determinação conclusiva sobre a identidade da criatura. Alguns especialistas sugerem que poderia ser um orangotango fugitivo ou uma farsa habilmente elaborada, enquanto outros acreditam que poderia representar uma espécie desconhecida. As fotos do SK-1KP adicionam uma peça tentadora ao quebra-cabeça da criptozoologia, abrindo a porta para perguntas sobre espécies não descobertas e a confiabilidade dos testemunhos de testemunhas. Como em muitos desses enigmas, a prova definitiva continua sendo evasiva, deixando o macaco afundado como um mistério duradouro dos Everglades da Flórida. Número 7. A onda OVNI belga. Um dos avistamentos de OVNIs mais significativos da história é a onda OVNI belga, que ocorreu de novembro de 1989 até abril de 1990. Durante este período, estima-se que 13.500 pessoas em toda a Bélgica relataram avistamentos de grandes objetos triangulares, silenciosos, voando a baixa altitude e adornados com luzes brilhantes. O pico da onda ocorreu na noite de 30 de março de 1991. A Força Aérea Belga até enviou aviões F-16 para investigar os relatos, mas não conseguiu obter nenhuma evidência concreta. Uma imagem em particular tornou-se emblemática da onda OVNI belga.
Uma foto borrada que mostra um objeto triangular com luzes em seus cantos, uma mais brilhante no centro. Os críticos sugeriram que o objeto poderia ser um avião militar secreto, enquanto outros afirmam que poderiam ser estrelas ou planetas mal identificados, ou até mesmo uma farsa. Apesar das dúvidas, ninguém desacreditou definitivamente a onda OVNI belga, nem a foto associada a ela. A onda OVNI belga e a infame fotografia que acompanhou continuam sendo convincentes. Devido à escalada dos avistamentos e à variedade de testemunhas envolvidas, continua sendo uma das ondas de OVNIs mais extensamente documentadas e inexplicadas até hoje. Número 6. O fantasma de Fred Jackson. Em uma fotografia de grupo de um esquadrão da Primeira Guerra Mundial do Serviço Aéreo Naval Real, aparece um rosto inesperado, um que não deveria estar lá, o de Fred Jackson. Jackson, um mecânico, havia acidentalmente caminhado em direção a uma hélice de avião em movimento e morreu 2 dias antes de a fotografia ser tirada. Seu funeral coincidiu com o dia da fotografia. O rosto de Jackson aparece atrás de um dos oficiais. Reconhecível para seus colegas, seu rosto é algo fantasmal, um pouco fora de foco em comparação com os outros. Mas, indubitavelmente, se parece com ele. Os céticos propuseram que a imagem de Jackson poderia ser o resultado de uma dupla exposição, ou até mesmo um simples erro ao identificar outra pessoa como Jackson. No entanto, nenhuma dessas explicações foi provada conclusivamente. Os colegas de Jackson insistiram que o rosto era realmente o dele. A fotografia do fantasma de Fred Jackson continua sendo um caso fascinante para aqueles interessados no paranormal. Oferece um vislumbre tentador do inexplicado, borrando as linhas entre o mundo físico e o que poderia existir além. Número 5. O espectro da Igreja de Nelby. Em 1963, o reverendo Calvin Lord capturou uma fotografia do altar na Igreja de Nelby, em North Yorkshire, Inglaterra, que, ao ser revelada, mostrou uma aparição surpreendente. A imagem mostra o que parece ser uma figura espectral, com um capuz, de pé no lado direito do altar. A aparição, muitas vezes referida como monge de Nelby ou espectro da Igreja de Nelby, é estimada em 9 pés de altura, com um rosto assustador, parcialmente oculto pelo tecido de sua vestimenta. Parece semi-transparente, com o altar claramente visível através de sua forma. A fotografia foi examinada por numerosos especialistas em fotografia, sem encontrar evidências de dupla exposição ou manipulação. Apesar da clareza e da falta de uma explicação, alguns críticos acreditam que a imagem é uma farsa cuidadosamente preparada, possivelmente usando um modelo ou uma peça de tecido disposta cuidadosamente. No entanto, não foi apresentada nenhuma prova sólida que apoie essas afirmações, e a fotografia continua sendo uma das peças de evidência mais convincentes e debatidas a favor da existência de fantasmas. O espectro da Igreja de Nelby continua sendo uma figura enigmática que desafia nossa compreensão do mundo além dos vivos. Número 4. A Madonna com São Giovannino e o OVNI. No mundo dos fenômenos inexplicáveis, o passado está tão cheio de mistérios quanto o presente. Um desses mistérios está oculto, à vista de todos, dentro da pintura do século XV de Domenico Ghirlandaio. A Madonna com São Giovannino sobre o ombro direito de Maria. Um objeto escuro flutua no céu, com um homem e seu cachorro olhando para ele ao fundo. O objeto parece ter forma de disco com bordas radiantes, semelhante à imagem clássica de um OVNI. Sua presença na pintura gerou muitos debates, com alguns sugerindo que poderia ser uma indicação de uma visita extraterrestre no passado distante. Os céticos frequentemente argumentam que o OVNI poderia representar um símbolo ou motivo religioso em vez de um disco voador. O gesto do homem poderia ser uma representação típica de assombro diante de um fenômeno divino. Apesar das explicações, a natureza exata e a interpretação do objeto na pintura continuam incertas.
A Madonna com San Giovannino continua mantendo seu apelo misterioso, nos deixando a nos perguntar se a verdade é uma explicação terrestre ou algo muito mais extraterrestre. Número 3. Os fantasmas de Waterton. Em 1924, uma foto assustadora conhecida como os fantasmas de Waterton foi capturada a bordo do SS Cidade das Águas. A foto foi tirada durante uma viagem entre o Canal do Panamá e a cidade de Nova York e mostra dois rostos aparecendo na água ao lado do navio. Os rostos foram identificados como os de James Kehorney e Michael Meehan, dois tripulantes que haviam morrido recentemente por envenenamento por gás enquanto limpavam um tanque de carga. Seguindo a tradição marítima, seus corpos foram enterrados no mar. Após o enterro, a tripulação relatou ter visto seus rostos na água, e o capitão Keith Tracy ordenou que uma fotografia fosse tirada. Uma vez revelada, a fotografia mostrou que pareciam ser dois rostos na água, muito semelhantes aos dos tripulantes falecidos. A foto foi examinada por vários especialistas e, embora nunca tenha se chegado a uma explicação definitiva, não foi encontrada evidência de uma fraude. A fotografia dos fantasmas de Waterton continua sendo uma imagem desconcertante. Seja um caso de paranoia, ver rostos onde não existem, um jogo incomum de luz e água ou um vislumbre do sobrenatural, continua intrigando aqueles que a encontram. Número 1. A anomalia do Mar Báltico. É uma misteriosa formação submarina descoberta em 2011 por uma equipe de caçadores de tesouros suecos, o Ocean X Team. Enquanto isso, utilizavam equipamentos de sonar para buscar destroços de naufrágios no Mar Báltico. A anomalia, que se encontra a uma profundidade de cerca de 300 pés, aparece como um objeto circular de cerca de 60 metros de diâmetro, com uma estrutura central elevada, pouco comum. Sua forma e características suscitaram grande interesse e especulações sobre sua origem e natureza. Várias teorias foram propostas para explicar a anomalia do Mar Báltico. Desde formações geológicas naturais, como depósitos glaciais ou rochas vulcânicas, até os restos de uma cidade submersa ou uma nave extraterrestre. No entanto, não foi estabelecida uma explicação definitiva, já que os poucos dados disponíveis, provenientes de imagens de sonar e expedições de mergulho, não forneceram informações suficientes para extrair resultados conclusivos. A anomalia do Mar Báltico continua a cativar a imaginação de pesquisadores e entusiastas. Da mesma forma, servindo como um lembrete dos muitos mistérios que ainda se escondem sob a superfície do oceano.